Olá, tudo bem? Esse vídeo é uma aula introdutória à matéria de hermenêutica, ou seja, como a gente pode interpretar a Bíblia da maneira correta. Meu nome é Marlon Leuven e nesse canal você encontra resumos de livros cristãos e estudos bíblicos. Bom, esse vídeo está baseado em 4 temas. Em primeiro lugar, por que estudar a hermenêutica? Por que ela é importante? Em segundo lugar, como funciona a hermenêutica? Como funciona o estudo e a interpretação das Escrituras? Em terceiro lugar, eu vou me focar em uma metodologia que é a chamada Método das Três Leituras, que eu conheci através do pastor Marcos Botelho, com o seu livro Mosaico Bíblico. E no final nós vamos fazer um exemplo para explicar esse método das três leituras, baseado no livro de Filemon. Bom, então por que estudar hermenêutica e por que ela é importante? Se olharmos, Jesus já fazia hermenêutica, né? Por exemplo, o texto de Mateus 22, versículo 29, Jesus está conversando com os saduceus, né? os escribas, os estudiosos das Escrituras, e ele diz o seguinte: vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, esses homens que gastavam sua vida para estudar as Escrituras, Jesus diz que eles não conheciam as Escrituras. Então, Jesus tem uma forma de interpretar as Escrituras, e ele está falando que a forma de interpretar as Escrituras dos saduceus está errada. Então, existem formas de interpretar a Escritura que estão certas e formas que estão erradas. Né? Outra história da Bíblia onde esse princípio fica bem visível é no livro de Atos, capítulo 8. Temos a história do Filipe quando ele se encontra com o etíope. E lá diz o seguinte: Filipe correu para a carruagem e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E o etíope respondeu: como posso entender se alguém não me explica? Assim, convidou Filipe para sentar-se ao seu lado. Então, a arte de explicar as escrituras para alguém. Essa é também a hermenêutica. Um breve resumo de como aconteceu a necessidade de se interpretar as escrituras. Tudo começa, a importância da hermenêutica, com o exílio babilônico. Então, para quem está aí bem conhecido com as escrituras sagradas, no Antigo Testamento, lá pelo ano 538, mais ou menos, antes de Cristo, o povo de Israel foi mandado em exílio para a Babilônia, saindo de Jerusalém e indo para a Babilônia. Na Babilônia, eles têm contato com outras religiões, e o judaísmo não pode mais viver na sua forma atual, pois não tinham mais o templo sagrado em Jerusalém, o que leva eles a focarem a sua religião muito nas escrituras sagradas e não mais nos sacrifícios e ofertas no templo. E eles se debruçam nas escrituras e começam uma arte de interpretar o texto sagrado. Essa mesma arte de interpretar o texto sagrado foi incorporada ao cristianismo com a fundação da igreja no Pentecostes, logo após a ressurreição de Jesus. E os pais da igreja, nos primeiros anos, nas primeiras décadas e nos primeiros séculos após a fundação da igreja, houveram diversos pais da igreja onde eles começaram a discutir a necessidade de interpretar o que a Bíblia está dizendo. Visto que cada vez a gente começa a ficar mais longe dos fatos históricos do ano 0, do ano 30, da morte e ressurreição de Jesus, e a cultura vai mudando, a língua vai mudando, e a gente precisa voltar e a tentar entender o que o texto queria dizer no seu contexto, na sua língua original, para os seus leitores primitivos e tudo. E aí você começa esse processo também dentro da igreja, de tentar entender o que aquele texto queria dizer para os seus leitores originais e como adaptar isso para nós hoje, 2000 anos depois. Então, esse é uma pequena resumo histórico de como a gente vem parar na necessidade da hermenêutica. Uma informação, quando a gente fala de hermenêutica, por que esse nome? Esse nome também ele é baseado aí no grego. Era o nome de um dos deuses da mitologia grega, o chamado deus Hermes. E o deus Hermes tinha uma função interessante na religião grega. Ele era o responsável por transmitir a mensagem dos deuses para os homens. Então ele fazia o meio de campo entre os deuses e os homens. E assim a hermenêutica quer tentar entender a palavra de Deus e trazer ela ao conhecimento dos humanos. Então, por isso o nome hermenêutica, é uma função parecida com a do deus mitológico grego.
Quando a gente vai ler as Escrituras, ler a Bíblia, existem duas formas principais de se fazer isso. A gente pode ler e aplicar literalmente o que a gente leu, ou a gente pode então fazer uma leitura e uma aplicação simbólica, né? Dizendo que aquele texto que a gente acabou de ler, ele não é para ser aplicado literalmente o que a gente leu lá, né? Quando fala, né, sobre matar o outro, quando revidar, ódio, muitos outros temas. Mas a gente então precisa, essa arte da hermenêutica é saber quando o texto é literal, quando ele é simbólico e por quê, como a gente adapta ele hoje em dia. Então, a gente está falando desses dois tipos de interpretação textual. E algo muito importante é que a hermenêutica, a interpretação da Bíblia, ela é algo que acontece de maneira comunitária. Deus ama se revelar à igreja, no coletivo, no plural. Então, possivelmente você não vai entender tudo da Bíblia sozinho. Você vai começar a entender a Bíblia melhor quando você conversar com outras pessoas que também entendem a Bíblia como a palavra de Deus. E nessa troca de conversas e de relacionamento com outras pessoas, você vai descobrindo a revelação de Jesus Cristo mais. Deus revela um pouco para um pouco para o outro, e assim a gente vai se complementando e descobrindo mais a respeito da maravilha do Evangelho. No livro que eu comentei, do Marcos Botelho, chama Mosaico Bíblico, e a ideia que ele apresenta naquele livro, que é um exemplo bem interessante, é que a Bíblia, ela quer apresentar a mensagem de Jesus Cristo, o Evangelho, as boas novas. A Bíblia inteira quer apresentar Jesus Cristo. E é como se a Bíblia fosse um mosaico. E cada história, cada versículo da Bíblia é uma pecinha. Então, muitas dessas pecinhas, se você olhá-las separadamente, elas não vão fazer muito sentido, ou é uma mensagem que parece meio contraditória ou difícil de entender. Agora, se você der um zoom out, se você olhar a uma certa distância, você vai conseguir entender melhor o todo, a imagem completa. Assim também acontece com um mosaico. Se você está olhando muito de perto, você não entende a imagem. Você precisa sair e olhar o contexto todo para entender. Assim também é importante a gente ler a Bíblia toda para entender a mensagem completa. E uma maneira que a gente entendeu a mensagem completa, a gente pode melhor dar um zoom in e vai entender melhor cada pecinha, cada historinha e cada versículo da Bíblia. Então tem essas duas opções da leitura, né? Se aprofundar em um versículo, mas também ter noção da Bíblia inteira, quando a gente está falando de interpretação das Escrituras. Grande parte da Bíblia são narrativas. E aí, né, não precisamos nem falar de Bíblia, mas quando a gente está falando de se escrever uma história, as narrativas geralmente seguem um mesmo enredo, que está nessa imagem aí. Toda narrativa começa com uma exposição, né? Como uma história começa, pensa num filme. E aí, para o filme ter graça, ou para a história ter uma graça, né? Ela vai envolver um conflito, um problema a ser resolvido. Esse problema vai escalonando, aparecem outros, né, detalhes que vão tornando a história mais completa, até que ela chega a um clímax. E nesse clímax tem então aquelas duas opções. O que o autor principal, né, o que o personagem principal vai fazer agora? O clímax, o que vai acontecer? E aí o clímax é resolvido, tem a ação decrescente e no final o problema está resolvido. Na história da Bíblia nós também vemos isso, né? Então nós temos lá a criação do mundo no Jardim do Éden, e aí o problema tem a árvore, conhecimento do bem e do mal, eles comem da árvore. O que vai acontecer? Ninguém consegue resolver esse problema, o pecado entra no mundo. Aí tem todo o problema do Antigo Testamento, até que Jesus chega, é o clímax de toda a história, é o auge, o ápice de toda a criação. Jesus resolve o problema do pecado, se entregando na morte da cruz. Depois o problema começa a desescalonar, até que ele vai acabar totalmente no fim, quando a Bíblia apresenta um novo céu e uma nova terra, o Jardim do Éden sendo restaurado nos últimos capítulos da Bíblia. Aí, como eu falei, né? Então é interessante você olhar essa questão da narrativa e tudo. Em toda a Bíblia ela tem isso, ela vai dando zoom. Você pode olhar mais de perto, olhar mais de longe. Se você olhar a Bíblia como um todo, vai te ajudar a entender cada história. E se você se focar em cada história, vai te ajudar a entender a Bíblia como um todo no final também. Coloquei uma imagem aqui de um artigo do Wikipedia para mostrar. Você sabe que na leitura do Wikipedia ele tem essas diversas palavras em azul. E as palavras em azul, se você clicar nelas, você vai abrir uma nova página. Né? Essas palavras em azul se chama hiperlink. E a Bíblia ela tem muitos hiperlinks, tem muitas palavras e muitos termos da Bíblia que se repetem em diversas histórias. E é interessante você focar nessas palavras da Bíblia, nos termos, nos números,
nos nomes, e eles vão te agregando, te linkando a outras histórias da Bíblia e te aumentando também a tua perspectiva do que aquele texto funciona. Toda a história da Bíblia tem essas palavrinhas em azul, assim também como toda a página do Wikipédia vai ter. Vamos focar agora nesse método de estudo bíblico, método das 3 leituras que eu comentei. Então, o Marcos Botelho fala no livro dele que para você entender um texto da Bíblia, leia ele 3 vezes. Primeira leitura você vai ler o texto todo. Então, se você quiser entender um capítulo de uma carta de Paulo, o primeiro passo é ler aquela carta inteira. Uma segunda leitura você vai ler uma perícope. Uma perícope é aquele texto que você quer entender. Uma perícope é uma história da Bíblia, um trecho. Geralmente ele tem um subtítulo na Bíblia. E numa terceira leitura você vai então aprender a interpretar aquele texto, aquela perícope, e a aplicar ela aos dias de hoje. Como isso funciona? Vamos no passo a passo. Primeiro texto, primeira leitura, leia o texto todo. Você vai entender o texto todo para entender qual a temática, qual a ideia desse livro, qual a ideia dessa carta, qual o contexto em que ele foi escrito. Muitas vezes na Bíblia, no começo de um livro da Bíblia, a primeira página, muitas das Bíblias têm assim, uma explicação. Nesse texto você vai encontrar tal coisa, esse texto foi escrito por tal pessoa. Vou pegar aqui um exemplo na Bíblia que eu tenho aqui comigo. Por exemplo, aqui, então mostra o livro de Daniel. Aí, antes de começar o livro de Daniel, na primeira página ele faz um breve resumo. Quem foi Daniel? Em que ano foi escrito? Para quem foi escrito? Em qual contexto? Então, a primeira leitura vai te responder essas perguntas. Qual é a ideia geral do texto? Qual é o estilo literário? É uma narrativa? O texto é para ser entendido de maneira literal? É simbólico? Essa primeira leitura vai te dar só um panorama geral. E tentar identificar também onde fica o clímax da história. Qual é o ponto de tensão que esse livro quer resolver. Quais são as perícopes, quais são os assuntos principais do livro. Numa segunda leitura, você vai então escolher qual das perícopes, qual dos trechos desse livro você quer estudar. E vai tentar entender como se desenvolve a narrativa desse texto. Essa perícope que eu escolhi, ela está na parte do começo, ou ela está no clímax, ela está no desenvolvimento, ela está na resolução, e aí isso vai te ajudar a entender, Então, e também identificar exatamente onde fica o clímax da história, qual é o ponto principal a ser respondido. E numa terceira leitura, você vai então tentar identificar esse texto, essa perícope. Qual peça do mosaico ela é? Como ela me ajuda a entender Jesus Cristo? Como ela revela Cristo? Essa história tem hiperlinks? Ela está linkada a outras histórias da Bíblia? Ela tem palavras que também aparecem em outras histórias da Bíblia? Se eu fizer o zoom in, o zoom out, eu vou conseguir encontrar semelhanças com outros textos da Bíblia? E também faço então, depois de fazer toda essa análise, eu leio o texto e vou conseguir entender melhor o que ele significa para mim hoje, o que ele quer dizer para nós na nossa cultura. Vamos tentar fazer isso num exemplo agora. Eu vou pegar o livro de Filemão. Se nós lermos a carta de Filemão, é um livro que só tem um capítulo, são 20 e poucos versículos. Lendo o livro uma vez, você vai precisar de 5 minutos no máximo para ler o livro. Se quiser fazer uma pausa agora e ler o livro, você encontra ele de graça na internet. Filemão. Uma primeira leitura você vai perceber. Paulo ele escreve lá, que ele está escrevendo essa carta a partir da prisão. Ele está escrevendo para um homem chamado Filemão, que é um homem rico, porque a igreja de Deus se reúne na sua casa. Ele tinha uma casa grande o suficiente para que a igreja se reunisse lá. Nos tempos dos apóstolos não haviam templos ainda para as igrejas, elas se reuniam nas casas das pessoas. Percebemos que Paulo e Filemão eram amigos. Paulo diz que ele está orando por Filemão na carta. De repente aparece uma outra pessoa na carta. Ele é um tal de Onesíforo, é citado. E a gente percebe na leitura que o Onesíforo é o personagem principal a respeito de quem a carta está tratando. Embora a carta seja dirigida a Filemão, ele está falando a respeito de um Onesíforo. Percebemos que Paulo envia essa carta na mão de Onesíforo para ser entregue a Filemão. Percebemos que Onesíforo era um ex-escravo de Filemão, esse homem rico que possuía escravos. E Onesíforo fugiu de Filemão e foi se esconder com Paulo. Percebemos que Paulo
pede que Filemão aceite Onesíforo de volta, esse escravo fugitivo, e o liberte, sem que ele sofra as consequências da sua fuga. No final, Paulo diz que ele quer visitar o Filemão num futuro próximo e ele manda saudações dos seus amigos na prisão. Feito isso, eu poderia me focar agora de novo no livro e falar qual é a narrativa desse livro. Então, o livro está querendo mostrar que Paulo está na prisão e o auxiliar de Paulo na prisão é um homem chamado Onesíforo. Esse Onesíforo era um escravo que fugiu do seu dono, mas precisa ser enviado de volta. Paulo escreve a carta para o dono do escravo com um pedido. Aceite-o de volta como um irmão e solte ele, liberte ele da sua função de escravo. E Paulo quer visitar Filemão no futuro próximo. O clímax da história para mim seria o versículo 16. O pedido de Paulo para Filemão: solte o seu escravo e aceite-o como irmão de volta. Agora no final eu estou pronto para interpretar o texto. O que o texto quer dizer? Qual é o mosaico? Onde eu encontro Jesus Cristo nesse texto? Assim como Jesus entregou tudo o que ele tinha em amor por nós mesmos, assim também Filemão está sendo pedido a entregar o seu patrimônio, o seu escravo, a libertar ele sem ganhar nada em troca e aceitar o Onesíforo como um irmão na fé. Existem muitos hiperlinks na história. Por exemplo, nós podíamos focar nas leis a respeito dos escravos no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, ou as leis a respeito dos escravos na cultura romana. Se fizermos um hiperlink, né, até da fora da Bíblia, com a cultura romana, para entender por que Paulo está escrevendo isso. Paulo era cidadão romano, tinha conhecimento das leis. Podemos focar na parábola do servo que não queria perdoar. Jesus conta ela em Mateus capítulo 18. Podemos focar na questão do perdão na conversa de Jesus e Pedro, a respeito de quantas vezes devo perdoar alguém que pecou. Poderíamos dar uma leitura na carta de Colossenses, capítulo 4, uma outra carta em que o mesmo nome aparece, Onesíforo. Percebemos que ele já era de um amigo conhecido de Paulo e que Filemão possivelmente morava nessa cidade de Colossos. Podemos focar na figura de Jesus, o líder que serve. Paulo aqui sendo também esse líder que serve, ele diz no final da carta para Filemão: se você ficar com alguma dívida, põe na minha conta que eu pago. Né? Ou poderíamos focar na prisão de Paulo, existem, né, citada em muitas outras cartas também. Poderíamos focar no significado do nome Onesíforo. Onesíforo significa útil, né? Era um nome que se dava muito para escravos, porque eles eram úteis para seus donos. E aí podemos focar num jogo de palavras. Ele estava sendo inútil para seu dono porque ele fugiu, mas Paulo diz que agora ele é útil, então útil e inútil, Onesíforo. Poderíamos focar na lista de nomes dos amigos de Paulo na prisão, que são citados no final da carta. Sei que tem muitos hiperlinks, muitas relações entre essa carta e o resto da Bíblia. E depois, se fizermos toda essa análise, a gente pode interpretar o texto. Então, qual a ideia central de Filemão? O texto quer nos levar a refletir a respeito sobre a entrega de Jesus Cristo na cruz, que ele entregou tudo. E nos convida a seguir o exemplo de Jesus, a perdoar, a pagar pelo prejuízo, a aceitar de volta aquele que errou. E como eu vou aplicar isso na minha vida? Então eu faço perguntas para mim mesmo. Será que eu preciso perdoar alguém? Será que eu preciso pedir perdão para alguém que eu errei? Ou será que existe alguém que eu excluí da minha vida e devo aceitar de volta? Como eu posso ser mais parecido com Jesus Cristo? Essa é uma pequena aula de hermenêutica aqui em 20 minutos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte o vídeo, compartilhe com outras pessoas que também têm dúvidas e interesse no assunto ou deixe seu comentário. Deus te abençoe e até uma próxima.